A história registra Ulysses S. Grant como um dos nomes mais marcantes da América, mas poucos sabem que ele veio ao mundo como Hiram Ulysses Grant, em 27 de abril de 1822, no pequeno vilarejo de Point Pleasant, uma comunidade rural no sudoeste de Ohio, estado que ainda engatinhava em sua trajetória como parte dos Estados Unidos. Seu pai, Jesse Holt Grant, era um homem de múltiplos ofícios, agricultor, curtidor e comerciante de couro, nascido na Pensilvânia, mas com raízes que se perdiam nos primórdios da colônia da Baía de Massachusetts, fundada em 1630. Como tantos outros americanos no início do século XIX, Jesse migrou para o oeste em busca de oportunidades, impulsionado pela expansão territorial que transformava os Estados Unidos de uma nação costeira em um país continental. Sua mãe, Hannah Simpson Grant, descendia de uma linhagem de escoceses presbiterianos que séculos antes haviam deixado a Escócia para se estabelecer na Ulster, no norte da Irlanda, e depois cruzaram o Atlântico em busca de uma nova vida na América do Norte. Casada com Jesse em 1821, Hannah era uma mulher de fé inabalável, e foi dela que Ulysses herdou não apenas traços de caráter, mas também uma profunda influência moral. Embora seu pai fosse um declarado abolicionista, defendendo com veemência o fim da escravidão em todo o território americano, foi com a mãe que o jovem Grant parece ter desenvolvido uma conexão mais íntima. A infância de Ulysses transcorreu em um lar movimentado, rodeado por 5 irmãos: Simpson, Clara, Orville, Jane e Mary. A família, embora modesta, desfrutava de uma situação financeira estável o suficiente para garantir ao filho primogênito uma educação de qualidade em escolas particulares. Entre elas, destacou-se a Rankin Academy em 1838, instituição dirigida por John Rankin, um educador e abolicionista de destaque, conhecido por seu envolvimento na ferrovia subterrânea, uma rede clandestina de abrigos e rotas que auxiliava escravos fugitivos dos estados do sul a alcançar a liberdade. Esse ambiente moldou o jovem Grant em uma época de profundas transformações nos Estados Unidos. Enquanto o século XVIII havia confinado a nação a uma faixa estreita de estados ao longo da costa leste, o século XIX assistia a uma expansão acelerada em direção ao oeste. Os olhos dos americanos voltavam-se para os Grandes Lagos, para as terras além do Mississippi e para os territórios disputados com a Espanha, como Texas, Novo México e Califórnia. Mas não era apenas o mapa que se redesenhava, a sociedade americana vivia um conflito silencioso. A escravidão, instituição enraizada desde os tempos coloniais, especialmente nos estados sulistas, onde plantações de algodão e tabaco dependiam do trabalho forçado, começava a ser questionada. Estados do norte, como Nova York, Pensilvânia e Massachusetts, já haviam abolido a prática no início do século, seguidos por outros como Nova Jersey. Durante a juventude de Grant, essa onda liberalizante alcançou o meio-oeste, com Illinois e Michigan adotando a mesma postura. No sul, porém, a resistência era ferrenha. A divisão entre norte e sul, que mais tarde explodiria em guerra, já se delineava nos anos de formação do futuro general. O destino de Ulysses tomaria um rumo inesperado em 1839, quando seu pai, com apenas 17 anos de idade, conseguiu que um conhecido indicasse o filho para a Academia Militar de West Point, em Nova York, a mais prestigiosa instituição de formação de oficiais do país. Um erro burocrático na matrícula transformou Hiram Ulysses Grant em Ulysses S. Grant, nome que o acompanharia pelo resto da vida. Inicialmente relutante, ele acabou se adaptando à rigorosa rotina militar, ganhando reconhecimento por sua habilidade com cavalos, embora seu desempenho acadêmico fosse mediano. Ao se formar em junho de 1843, ocupava a 21ª posição em uma turma de 39 cadetes, um resultado que, longe de ser brilhante, já revelava uma determinação que o distinguiria no futuro. Designado para o 4º Regimento de Infantaria e enviado a St. Louis, no Missouri, como segundo-tenente, Grant encarava a carreira militar com certo desdém, vendo-a como um interlúdio passageiro antes de buscar outros caminhos. No entanto, esse período se revelaria decisivo por outro motivo. Foi em St. Louis que ele reencontrou Frederick Tracy Dentendenten, um antigo colega de West Point, natural de Whitehaven nos arredores da cidade. As visitas à família Dentendenten tornaram-se frequentes, e não demorou para que Ulysses se apaixonasse por Julia, irmã de Frederick. O noivado foi selado em 1844, mas o casamento teria que esperar. A história interferiria nos planos do casal. Em 1846, eclodiu a guerra entre Estados Unidos e México, um conflito com raízes na disputada região do Texas. Originalmente parte do Império Colonial Espanhol,
O Texas havia se tornado mexicano após a independência do país, na década de 1820. Porém, a relação entre a província e o governo central sempre foi tensa, culminando na Declaração de Independência do Texas em 1836. A anexação dessa república pelos Estados Unidos, em 1845, sob o governo do presidente James Polk, foi a faísca que acendeu o pavio. O México recusou-se a reconhecer a perda do território, especialmente devido a uma controvérsia sobre os limites fronteiriços. Enquanto os americanos defendiam o Rio Grande como divisória natural, os mexicanos insistiam no Rio Nueces, mais ao norte. A tensão degenerou em guerra aberta em 1846. Grant, ainda um oficial subalterno, teve sua primeira experiência de combate na Batalha de Palo Alto, em 8 de maio de 1846, perto de Brownsville, no Texas. Embora sua participação não fosse de destaque, o conflito marcou o início de sua trajetória militar. Nos anos seguintes, atuou como quartermaster, responsável pela logística do regimento, em campanhas que o levaram até a Califórnia e o coração do México. Seu desempenho na Batalha de Molino del Rey, em setembro de 1847, próximo à Cidade do México, lhe rendeu elogios, consolidando sua reputação como um oficial competente, mesmo sem comandar tropas em grande escala. Para Grant, aquele foi o único conflito armado que conheceu antes da eclosão da Guerra Civil, em 1861, uma experiência que, embora modesta, seria fundamental para forjar o líder que emergeria nas décadas seguintes. Aquele período, embora breve, foi sem dúvida o treinamento mais intenso que Grant receberia antes do grande conflito que viria a definir sua carreira. A Guerra Mexicano-Americana terminou em uma vitória esmagadora dos Estados Unidos, que após garantir as regiões fronteiriças nos primeiros meses do conflito, viu o general Winfield Scott avançar sobre o território mexicano na primavera de 1847. A campanha culminou com a ocupação da Cidade do México, e Grant esteve no centro dessa ofensiva. O Tratado de Guadalupe Hidalgo, assinado em fevereiro de 1848, selou a derrota mexicana. O país reconheceu a soberania americana sobre o Texas, enquanto o Rio Grande foi estabelecido como a fronteira definitiva entre as duas nações. Embora os Estados Unidos não tenham aproveitado sua vitória militar para anexar mais territórios, o acordo consolidou sua posição no Texas e desenhou os contornos geopolíticos que perduram até hoje. Com o fim da guerra, Grant voltou a Saint Louis, onde finalmente se casou com Julia Dentendenten, sua companheira de longa data. O relacionamento dos dois era profundo, apesar das tensões iniciais com a família de Grant, que desaprovava os Dentendenten por serem proprietários de escravos. As desavenças familiares persistiram por anos, mas nunca abalaram o afeto mútuo. Julia, com seu estrabismo no olho esquerdo, uma característica que décadas depois, ela considerou corrigir com cirurgia, ouviu do marido uma recusa veemente. "Eu a amo exatamente como você é." Não era a aparência, mas a vitalidade, a inteligência e a lealdade de Julia que cativavam Grant. Juntos tiveram 4 filhos, 3 meninos, Frederick, Ulysses Jr. e Jesse, e uma menina, Ellen. No entanto, a vida familiar foi constantemente interrompida pelas transferências militares de Grant. Nos anos seguintes à guerra, ele foi deslocado entre postos em Detroit, Nova York e finalmente à Califórnia, no início da década de 1850. A febre do ouro atraía milhares para o oeste, e a presença militar se fazia necessária para manter a ordem. Julia, grávida na época, ficou no leste enquanto ele partia. Os anos que se seguiram foram de solidão e frustração. Grant foi remanejado repetidamente entre a Califórnia e o território de Oregon, tentando sem sucesso empreendimentos comerciais para sustentar a família. O álcool, que já espreitava sua vida, tornou-se um refúgio, o início de uma relação tumultuada que o acompanharia por décadas. Os excessos, somados a conflitos com superiores, culminaram em sua renúncia ao exército, em 31 de julho de 1854. Aos 32 anos, sem rumo e sem perspectivas, retornou a Saint Louis para reencontrar a família. Mas a vida civil não trouxe alívio. Mesmo com um lote de terra cedido pelo sogro, Grant lutou para se sustentar, agravado pela recessão econômica de 1857. O negócio imobiliário fracassou. Nos anos finais da década, ele chegou a vender lenha nas ruas de Saint Louis e a penhorar um relógio de ouro, uma de suas poucas posses de valor. F. Scott Fitzgerald uma vez afirmou que não há segundos atos nas vidas americanas, mas se tivesse conhecido a trajetória de Ulysses S. Grant, talvez repensasse a frase.
Porque na virada da década de 1860, o destino reservava a Grant um papel que nenhum revés poderia antecipar. A eleição de Abraham Lincoln, em novembro de 1860, acendeu a mecha de um conflito há muito adiado. As tensões entre os estados livres do Norte e os escravagistas do Sul explodiram. A Carolina do Sul declarou sua secessão em dezembro, seguida por Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas. Em abril de 1861, o ataque confederado a Fort Sumter, na Carolina do Sul, marcou o início da Guerra Civil Americana. A Confederação, com capital em Richmond, Virgínia, desafiava a União, e o país mergulhava no caos. Foi nesse momento que Grant, após quase 7 anos afastado das fileiras, voltou ao exército. Inicialmente envolvido no recrutamento e treinamento de tropas em Missouri e Illinois, logo recebeu o comando de uma unidade no sul de Illinois. Sua missão era delicada: operar na fronteira com Kentucky e Tennessee, regiões onde o apoio à União não era unânime. A estratégia exigia tato, conquistar corações e mentes sem recorrer à força bruta, em uma dança perigosa entre lealdades divididas. No início de 1862, impaciente com a falta de ações decisivas, Grant obteve permissão do general Henry Halleck para lançar uma ofensiva. À frente de 25.000 homens, avançou pelo Tennessee e conquistou Fort Donelson, às margens do rio Cumberland. A vitória foi retumbante. 15.000 soldados confederados foram capturados, e a resposta de Grant ao pedido de termos de rendição ficou para a história. Nenhum termo além de rendição incondicional será aceito. A audácia valeu-lhe a promoção a major-general. 2 meses depois, em 6 de abril de 1862, Grant comandou as forças da União na Batalha de Shiloh, no Tennessee, um dos confrontos mais sangrentos da guerra, com mais de 100.000 combatentes. Embora tecnicamente vitorioso, o custo foi devastador: mais de 10.000 baixas do lado da União. Sua reputação, recém-consolidada em Fort Donelson, sofreu um golpe. E para piorar, os rumores sobre seu consumo de álcool ressurgiram. Mas como tanque? Os relatos sobre Grant mantendo um barril de uísque fora de sua tenda durante a campanha podem ser exageros lendários, mas as evidências sugerem que, de fato, ele era dado a episódios de bebedeira intensa, embora com longos períodos de abstinência. O mais provável é que Grant, estratégico até na autodisciplina, evitava o álcool quando uma missão crucial se aproximava. E foi justamente essa capacidade de se recompor, mesmo diante das adversidades, que o levou a convencer seus superiores, ainda em 1862, a autorizar sua marcha sobre o Mississippi. Seu alvo? Vicksburg, a fortaleza confederada que dominava o rio e cortava o sul ao meio. 6 meses depois, em 4 de julho de 1863, a cidade se rendeu. A vitória não foi apenas simbólica. Ao tomar Vicksburg, Grant asfixiou a Confederação, dividindo-a entre os estados a oeste do Mississippi e o núcleo rebelde a leste. Enquanto isso, o conflito seguia seu curso implacável em outros frontes. Se 1861 marcou o início da guerra e a consolidação do Sul como nação separatista, 1862 se transformou em um ano de batalhas brutais nos estados orientais, Virgínia, Maryland e Delaware, onde as capitais inimigas, Washington e Richmond, distavam menos de 160 quilômetros uma da outra, mas pareciam separadas por um abismo. Mas foi em 1863 que a maré começou a virar. Em janeiro, Lincoln assinou a Proclamação de Emancipação, transformando a abolição da escravidão nos Estados Confederados em um objetivo oficial de guerra. A partir daí ficou claro, uma vitória da União não seria apenas militar, mas moral, o fim definitivo da escravidão nos Estados Unidos. Encorajado pela vitória em Chancellorsville, na Virgínia, o general Robert E. Lee, o mais brilhante estrategista do Sul, arriscou uma ofensiva ousada: invadir o norte pela Pensilvânia. O resultado foi a Batalha de Gettysburg, entre 1º e 3 de julho de 1863. 3 dias de carnificina que se tornariam o confronto mais sangrento da guerra. Lee perdeu quase 1/3 de seu exército, 25.000 homens, entre mortos e feridos. Derrotado, recuou para Virgínia. O impacto foi devastador. Combinada a queda de Vicksburg no dia seguinte, a vitória em Gettysburg marcou o ponto de inflexão do conflito. A União passava à ofensiva, e o discurso que Lincoln proferiria meses depois, em novembro, imortalizaria aquele momento. Uma guerra não apenas pela preservação da nação, mas para que o governo do povo, pelo povo e para o povo não desapareça da terra.
reconhecendo seu gênio tático e as conquistas em Vicksburg e outros pontos estratégicos. Grant foi promovido a tenente-general em março de 1864 e assumiu o comando supremo das forças da União. Sua missão: esmagar a Confederação de uma vez por todas. A estratégia era direta, mas implacável: usar a superioridade numérica do norte para cercar Lee na Virgínia, enquanto outros generais avançavam pelo sul e sudoeste, como Sherman, que arrasaria a Geórgia. O plano funcionou em parte. Embora Richmond resistisse em 1864, mesmo após o banho de sangue em Cold Harbor, onde milhares morreram em vão, Grant não recuou. Em junho, suas tropas iniciaram o cerco a Petersburg, a poucos quilômetros da capital confederada. Durante 9 meses, a cidade se tornou símbolo da agonia do Sul. Quando o inverno de 1864 a 1865 chegou, a Confederação já era uma sombra do que fora. Atlanta havia caído. As forças da União avançavam pelo litoral atlântico. Os soldados de Lee, famintos e desmoralizados, desertavam em massa. Na primavera de 1865, a derrota era inevitável. Em 2 de abril, Lee abandonou Petersburg. Richmond, desprotegida, foi tomada. Uma semana depois, em 9 de abril, os dois generais se encontraram na pequena vila de Appomattox Courthouse, na Virgínia. Em um gesto que surpreendeu até os mais céticos, Grant, vitorioso, tratou Lee com respeito, quase como um igual. Rememoraram juntos os tempos da Guerra Mexicano-Americana 2 décadas antes de selarem a rendição. Os termos foram generosos. Os soldados confederados poderiam voltar para casa com suas armas pessoais e cavalos, desde que depusessem as armas de guerra. A notícia se espalhou como fogo pelo sul. Em poucas semanas, as últimas resistências caíram. O último tiro foi disparado no Texas em maio. Mas a paz teve um preço amargo. 5 dias após a rendição de Lee, em 14 de abril, Abraham Lincoln foi assassinado por John Wilkes Booth, um ator e simpatizante confederado, no Teatro Ford, em Washington. Grant, ironicamente, quase esteve presente. Havia recusado um convite para acompanhar o presidente naquela noite. Boatos circularam de que ele também era alvo dos conspiradores. Se fosse verdade, falharam. Grant sobreviveu. Lincoln não. Seu sucessor, Andrew Johnson, herdaria uma nação ferida e um desafio monumental: a reconstrução. Mais do que um processo de reintegração dos estados do Sul, a reconstrução era uma revolução forçada. Abolir a escravidão. Agora a lei, após a 13ª emenda, exigia mais do que decretos. Era preciso desmontar uma economia, uma cultura e uma sociedade construída sobre o trabalho escravo. Grant, mesmo antes de assumir a presidência em 1869, já estava imerso nesse turbilhão. Nos meses seguintes à guerra, foi enviado em uma missão pelo Sul para avaliar os estados sulistas a pedido do presidente Andrew Johnson, e esse momento revelaria 2 verdades cruciais. A primeira: Grant, o general que havia esmagado a Confederação, foi recebido com surpreendente cordialidade em terras que ainda sangravam pelas feridas da guerra. Não eram aplausos entusiásticos, mas um respeito cauteloso, quase uma rendição simbólica. Isso não era pouco. Em um Sul devastado onde o ódio pela União ainda ardia como brasas sob cinzas, o fato de Grant ser tolerado, até mesmo ouvido, sinalizava algo raro: a possibilidade de um líder que pudesse costurar as rasgaduras da nação. A segunda verdade veio com seu relatório a Johnson. Contra as expectativas dos radical-republicanos que clamavam por punição exemplares aos sulistas, Grant defendeu uma abordagem conciliadora. Não por fraqueza, mas por cálculo frio. Ele entendia que a reconstrução não poderia ser construída sobre o ressentimento eterno. A guerra havia terminado, agora era preciso ganhar a paz. Esse gesto, no entanto, não foi um ponto final, mas o início de um jogo perigoso. Em 1866, Grant foi confirmado como general do Exército Regular, um título que o afastava definitivamente dos postos de guerra e o aproximava do poder permanente. Mas foi em 1867 que o tabuleiro político se movimentou de vez. Quando Johnson demitiu Edwin Stanton, secretário da guerra e aliado dos republicanos radicais, Grant foi convocado para ocupar o cargo interinamente. Aceitou, mas logo se viu entedado em uma armadilha constitucional: a Tenure of Office Act, uma lei aprovada pelo Congresso para limitar o poder presidencial, exigia que a remoção de um secretário fosse aprovada pelo Senado. Johnson ignorou a regra, o Senado resistiu. Grant, pressionado entre a lealdade ao presidente e a legalidade, escolheu renunciar em janeiro de 1868, um movimento que quebrou sua aliança com Johnson, mas o projetou como uma figura de integridade.
A ruptura teve um efeito colateral imediato. Grant deixou de ser um militar para se tornar um nome político. Nos bastidores do Partido Republicano, sua candidatura à presidência ganhou força. Em maio de 1868, na convenção em Chicago, foi aclamado como o homem capaz de unificar o país. Seu oponente, o democrata Horatio Seymour, ex-governador de Nova York, representava o passado, a divisão, a hesitação. Grant, por sua vez, adotou um slogan simples e poderoso: "Deixe-nos ter paz". Não era uma promessa vazia. Em um país ainda dividido, onde o Sul resistia à igualdade racial e o Norte temia novos conflitos, a palavra paz soava como um bálsamo. A campanha foi mais disputada do que muitos imaginavam. Grant venceu por uma margem apertada no voto popular, apenas 300 mil votos à frente, mas arrasou no colégio eleitoral, com 214 votos contra 80 de Seymour. Em 4 de março de 1869, sob os olhares de uma nação ferida, prestou juramento como o 18º presidente dos Estados Unidos. Seu mandato seria marcado por uma missão impossível: reconstruir uma nação sem repetir os erros que a haviam partido. E ele começou rápido. 2 semanas após assumir, assinou leis que garantiam direitos iguais aos afro-americanos. Nos meses seguintes, sua administração pressionou os estados sulistas relutantes a ratificarem a 15ª Emenda, que assegurava o direito de voto aos homens negros. A barganha era clara: a readmissão na União em troca da igualdade no papel. Até 1871, até mesmo os estados mais resistentes, Geórgia, Virgínia, Mississippi e Texas, curvaram-se. Mas a vitória legal não se traduzia em realidade. No Sul surgiam milícias armadas herdeiras do ódio confederado, a Ku Klux Klan, os Red Shirts, a White League. Sob o manto de redentores, esses grupos usavam terror, linchamentos, incêndios, assassinatos, para restaurar a supremacia branca e esmagar a participação negra na política. Grant não recuou. Criou o Departamento de Justiça e o armou com uma missão: esmagar a Klan. Tropas federais foram enviadas para pontos estratégicos, e centenas de líderes do grupo foram presos. Os financiadores da violência, muitos deles figuras poderosas, foram levados a julgamento. Por um tempo funcionou, o poder da Klan foi quebrado por uma geração. Mas a vitória era frágil. Até meados da década de 1870, ficava claro que a reconstrução estava falhando. Os redentores democratas, mesmo sem a escravidão, teciam uma nova ordem, um Sul onde os negros eram livres no papel, mas oprimidos na prática, através de leis discriminatórias, violência sistemática e um sistema econômico que os mantinha presos à pobreza. E então havia a economia. A guerra havia deixado uma herança envenenada, os greenbacks, papel-moeda emitidos sem lastro em ouro ou prata, que alimentavam a inflação e a desconfiança. Em 3 semanas no cargo, Grant aprovou a Public Credit Act, garantindo que os detentores desses papéis recebessem pagamento em moeda sólida. Era um sinal: o governo honraria suas dívidas, e a economia não seria refém do caos. A medida ajudou a estabilizar a recuperação iniciada no governo Johnson, mas a prosperidade era ilusória. Em 1873, o colapso da firma Jaycock & Company, pilar do boom ferroviário, desencadeou uma crise global. A Alemanha havia abandonado a prata como moeda, abalando mercados da Europa aos Estados Unidos. O resultado foi uma depressão que se arrastaria pelo resto da década, deixando milhões na miséria. Na época chamaram-na de Grande Depressão, um nome que seria ofuscado, décadas depois, por um desastre ainda maior. Mas para os americanos que viveram aqueles anos, a dor era real, e a sombra da crise pairaria sobre o legado de Grant. O presidente manteve uma postura firme e imparcial, recusando-se a ceder às pressões partidárias ou à tentação de manipular o resultado. A nação, ainda ferida pelas cicatrizes da Guerra Civil, observava com apreensão enquanto o impasse ameaçava mergulhar o país em outra crise institucional. Os democratas, convencidos de que Tilden havia sido roubado da vitória, mobilizavam protestos e ameaçavam resistência. Os republicanos, por sua vez, temiam que uma derrota eleitoral significasse o fim das políticas de reconstrução e o retorno do Sul às mãos das antigas elites confederadas. Foi nesse clima explosivo que Grant tomou uma decisão ousada: estabelecer uma comissão eleitoral bipartidária composta por 5 congressistas, 5 senadores e 5 juízes da Suprema Corte para examinar as contestações. A solução, embora imperfeita, era um mal necessário. Após semanas de deliberações tensas, a comissão, por uma margem de 8 a 7, com os juízes divididos ao longo de linhas partidárias,
concedeu todos os 20 votos disputados a Hayes, assegurando-lhe a presidência por uma diferença de apenas um voto eleitoral. A decisão foi recebida com fúria pelos democratas e desconfiança por parte da população. Acusações de fraude e conluio ecoaram pelos jornais do país, e o próprio Grant, embora não tivesse intervindo diretamente, viu seu nome associado ao que muitos chamaram de o golpe de 1877. Mas a história revelaria uma verdade mais complexa. O acordo que selou a eleição de Hayes, conhecido como Compromisso de 1877, não foi apenas uma manobra política, mas um pacto sombrio. Em troca da presidência, os republicanos concordaram em retirar as últimas tropas federais dos estados do Sul, por fim a reconstrução e entregar o poder local às mãos dos Redeemers, os democratas sulistas que rapidamente impuseram as leis Jim Crow e revogaram os direitos recém-conquistados pelos negros americanos. Para Grant, que havia passado 8 anos lutando para preservar a União e garantir os direitos dos libertos, foi um desfecho amargo. Ele deixou a Casa Branca em março de 1877 não como um homem derrotado, mas como um líder que compreendia o custo de suas escolhas. A nação, embora evitasse uma nova guerra, pagaria um preço alto pela paz alcançada, quase um século de segregação, violência racial e opressão sistemática. Enquanto Hayes assumia o cargo, Grant partia para uma viagem de 2 anos pelo mundo, recebido como herói em nações que admiravam seu legado militar, mas evitando cuidadosamente os holofotes da política doméstica, como se soubesse que seu capítulo na história americana já estava escrito, e que as páginas seguintes pertenciam a uma era mais sombria. Seu último ato como presidente, no entanto, revelaria uma ironia cruel. Homem de palavra e disciplina, Grant havia passado a vida servindo aos outros, primeiro como soldado, depois como comandante, finalmente como estadista. Mas a guerra que lhe dera glória também lhe deixará uma herança silenciosa, um câncer de garganta, provavelmente agravado pelos charutos que consumia vorazmente. Nos anos que se seguiram, enquanto lutava contra a doença e a pobreza, tendo perdido suas economias em um esquema fraudulento orquestrado por seu próprio filho, Grant se dedicaria a uma última batalha, escrever suas memórias. O resultado, Personal Memoirs of U.S. Grant, não foi apenas um relato militar brilhante, mas uma obra-prima literária, aclamada por críticos como Mark Twain, que o ajudou a publicar o livro. As memórias renderam à sua família uma fortuna e, mais importante, resgataram seu nome da sombra dos escândalos que haviam manchado seus últimos anos no poder. Quando morreu em 23 de julho de 1885, aos 63 anos, Ulysses S. Grant foi chorado por uma nação que, apesar de suas falhas, reconhecia nele um homem que encarnara os ideais de uma América em transformação, mesmo que esses ideais muitas vezes tivessem sido traídos pela própria história. Seu túmulo, o maior mausoléu da América do Norte, ergue-se no Riverside Park, em Nova York, não como um monumento a um presidente perfeito, mas como um lembrete de que a grandeza e a tragédia muitas vezes andam lado a lado. E que no fim das contas a história não julga apenas pelos triunfos, mas pela coragem de enfrentar as derrotas. Quando a crise eleitoral irrompeu em toda a sua intensidade, colocando Grant no centro do palco pela última vez como comandante em chefe, ele agiu não com a força bruta que alguns esperavam, mas com uma contenção que revelava sua compreensão profunda das fraturas da nação. Em vez de invocar o poder militar ou impor uma solução pela autoridade presidencial, ele devolveu a questão ao Congresso, exigindo que a disputa fosse resolvida pelos canais constitucionais, um gesto que, à primeira vista, poderia parecer hesitação, mas que, na verdade, foi um ato de sabedoria política rara. Ao criar a Comissão Eleitoral em janeiro de 1877, Grant não apenas evitou um abismo de violência institucional, como também forçou as facções rivais a sentarem-se à mesa, ainda que o acordo que daí surgisse viesse a ser conhecido como Compromisso de 1877, um termo que com o tempo soaria menos como uma solução e mais como uma rendição. Os termos eram claros. Rutherford B. Hayes assumiria a presidência, não por um golpe de força, mas porque as evidências, embora exíguas, indicavam sua vitória nos estados disputados Florida e Carolina do Sul decididas por menos de 1.000 votos cada. Uma margem tão ínfima que transformou sua posse no triunfo eleitoral mais frágil da história americana, com Hayes vencendo por apenas um voto no colégio eleitoral. Mas a vitória tinha um preço amargo. Em troca da aceitação democrata, as tropas federais que desde o fim da Guerra Civil garantiam a frágil reconstrução dos estados sulistas, seriam retiradas. Florida, Louisiana e Carolina do Sul, territórios onde a sombra da Confederação ainda se estendia,
ficariam à mercê de uma restauração que não tardaria a se revelar uma contra-revolução. Com a saída das tropas, os democratas sulistas consolidaram seu domínio, enterrando de vez a reconstrução e erguendo, em seu lugar, o edifício opressivo das leis de Jim Crow, um sistema que por décadas esmagaria os direitos da comunidade afro-americana recém-libertada. A história, em sua severidade, costura o nome de Grant a esse compromisso, como se ele tivesse sido o arquiteto de um retrocesso que, na verdade, era inevitável. Mas reduzir sua responsabilidade a esse episódio é ignorar o contexto de um Sul determinado a resistir, por qualquer meio, à igualdade racial. Grant não era um profeta nem um ditador. Era um homem que, em seus últimos dias no cargo, escolheu a estabilidade institucional sobre o caos, mesmo sabendo que a justiça seria adiada. E naqueles meses finais de 1876 e 1877, enquanto a nação oscilava à beira de um novo conflito, muitos o elogiaram justamente por isso, por ter evitado que a ferida da guerra civil se reabrisse em sangue fresco. Quando o Reis finalmente tomou posse em março de 1877, Grant deixou a Casa Branca não como um homem derrotado, mas como um general que, mais uma vez, havia conduzido suas tropas, desta vez, à própria nação, através de um campo minado. Aos 54 anos, uma idade surpreendentemente jovem para quem havia carregado o peso de 8 anos de presidência e uma vida repleta de batalhas antes disso, ele poderia ter se aposentado na glória de seus feitos. Mas a história de Ulysses S. Grant nunca foi a de um homem que se contentava com o passado. O que se seguiu não foi um epílogo, mas um novo capítulo tão vibrante quanto inesperado. Junto de Julia, sua companheira inseparável, ele embarcou em uma viagem que o levaria não apenas ao redor do mundo, mas ao coração de um século que ainda se definia. Durante 2 anos e meio, entre o verão de 1877 e o outono de 1879, os Grant cruzaram oceanos e continentes, recebidos não como turistas, mas como figuras de Estado. Na Inglaterra, a Rainha Vitória os recebeu com pompa real. Na Europa continental, eles foram homenageados pelo Papa Leão XIII e pelo chanceler Otto von Bismarck, o arquiteto do novo Império Alemão. Em Paris encontraram Napoleão III já deposto, mas ainda uma lenda viva. Em Bayreuth, o gênio turbulento de Richard Wagner os recebeu entre acordes grandiosos. Depois foi a vez do Oriente, a Terra Santa, onde a história sagrada se misturava com o pó dos séculos. O Egito, com seus monumentos que desafiavam o tempo, e por fim, a Ásia, onde o Japão de Meiji os aguardava com uma mistura de curiosidade e reverência. Foi no Extremo Oriente, porém, que Grant se viu envolvido em um drama que poderia ter sido extraído de um romance de espionagem. Enquanto tentava mediar um acordo de paz entre o Japão e a China Qing, uma missão que refletia seu instinto diplomático, ele foi arrastado para uma conspiração que visava nada menos que o assassinato do imperador Meiji e o seu próprio. A trama felizmente foi desbaratada, mas o episódio revelou algo fundamental sobre Grant. Mesmo longe do poder, ele continuava a ser um homem cujo nome movia o mundo. De volta aos Estados Unidos, em setembro de 1879, após uma circunnavegação que o levou a conhecer reinos, impérios e repúblicas, Grant foi recebido não como um ex-presidente, mas como uma celebridade global. E, no entanto, enquanto cruzava o Pacífico rumo a São Francisco, uma questão o perseguia: o chamado de seus correligionários republicanos que, descontentes com a administração Reis, clamavam por seu retorno. Na América do século XIX, não havia lei que impedisse um terceiro mandato, apenas a tradição, forjada por Washington, de que 2 bastavam. Mas tradições, como Grant bem sabia, eram feitas para serem desafiadas. E assim, quando a Convenção Nacional Republicana se reuniu em Chicago, em junho de 1880, seu nome foi lançado ao ringue ao lado de outros 2 titãs do partido, James Blaine, o astuto político do Maine, e John Sherman, o senador de Ohio. O que se seguiu foi menos uma eleição e mais uma batalha de egos. Grant liderou as primeiras votações, mas nenhuma facção conseguia os 370 votos necessários para a vitória. Após dezenas de rodadas exaustivas, foi Blaine quem, em um gesto de realpolitik, quebrou o impasse ao apoiar um nome de compromisso: James Garfield, outro general da União, cuja carreira política havia sido forjada no fogo da guerra. Reconhecendo que a maré havia virado, Grant, com a dignidade que sempre o caracterizou, retirou-se da disputa e endossou Garfield. O partido tinha seu candidato, que ironicamente venceria a eleição apenas para ser assassinado meses depois, em setembro de 1881, tornando-se o segundo presidente americano a cair vítima de um atentado.
Com a política agora fora de seu alcance, Grant voltou-se para os negócios, um terreno no qual, como ele próprio admitiria, nunca fora particularmente hábil. Naqueles anos, ex-presidentes não recebiam pensões e Grant, apesar de sua fama, nunca havia sido um homem rico. Seu tour mundial, que poderia ter sido uma mina de ouro, acabou lhe custando dinheiro, um paradoxo que só ele conseguiria realizar. Investimentos em ferrovias na década de 1880 também se revelaram desastrosos. Mas foi em 1883 que o golpe final veio. Seu filho, Bank, envolveu-se com Ferdinand Ward, um financista sem escrúpulos que operava um esquema fraudulento em Wall Street. Quando o castelo de cartas desabou, Grant, como sócio silencioso, viu-se arrastado para o escândalo. Embora provavelmente ignorasse as manobras criminosas de Ward, o estrago estava feito. Em 1885, já doente e à beira da morte, ele testemunhou contra Ward em tribunal, um último ato de integridade que, contra todas as expectativas, não manchou sua reputação, mas sim a solidificou. O público, em vez de condená-lo, viu nele a vítima de um vigarista, mais um capítulo em uma vida que parecia destinada a oscilar entre o heroísmo e a tragédia. E, no entanto, foi nesse mesmo período de adversidade financeira e física que Grant empreendeu o que seria, ironicamente, seu maior sucesso comercial. Homem de poucas palavras em público, mas de uma memória prodigiosa, ele decidiu escrever suas memórias. E quando Mark Twain, o próprio, o gênio das letras americanas, ofereceu-lhe um contrato sem precedentes, garantindo-lhe 70% dos royalties, Grant encontrou não apenas um salvador, mas um parceiro que compreendia o valor de sua história. O que começou como uma necessidade financeira transformou-se em uma obra-prima, um relato cru sem autoindulgência, dos campos de batalha que havia cruzado e das decisões que haviam moldado uma nação. E não foi apenas a generosidade de Twain que tornou esse projeto excepcional, foi a própria obra. Completada no verão de 1885, após uma batalha contra o tempo e a doença, as memórias de Grant emergiram como um retrato tão honesto quanto comovente. Sem autoglorificação, sem omissões convenientes, ele retratou a si mesmo com uma franqueza que poucos líderes ousariam. O público reconheceu. O livro tornou-se um best-seller instantâneo, arrecadando quase $500 mil, uma fortuna para a época. Julia Grant, sua viúva, pôde finalmente viver com a dignidade que merecia, graças aos royalties de uma obra que transcendera seu propósito original. Mas Grant não viveria para ver seu triunfo. No verão de 1884, uma dor na garganta revelou-se um câncer agressivo. Em outubro, o diagnóstico foi confirmado. Em julho do ano seguinte, a doença o levou. Seu funeral, em 8 de agosto de 1885, foi um espetáculo de luto nacional, uma procissão de 11 quilômetros pelas ruas de Nova York, com multidões chorando um homem que naqueles dias era comparado a George Washington. Seu corpo repousou inicialmente no Riverside Park, até ser transferido para o imponente General Grant National Memorial, o maior mausoléu da América do Norte, um tributo em pedra à sua estatura histórica. E, no entanto, o século XX seria implacável com sua memória. Grant foi relegado ao panteão dos piores presidentes dos Estados Unidos, uma reputação que persistiu em pesquisas e rankings por décadas. Só recentemente, nas últimas 2 décadas, sua imagem começou a ser revisitada, ainda que timidamente. Hoje, ele figura em torno do 25º lugar entre os 46 presidentes, uma melhora modesta para um homem cuja contribuição foi monumental. Mas essa classificação ainda é injusta. Sim, Grant teve falhas, seu gosto pela bebida, sua confiança excessiva em aliados questionáveis, mas julgar sua presidência sem considerar o contexto é um erro histórico. Como general, seu legado é inegável. Embora tenha ganhado algum reconhecimento na Guerra Mexicano-Americana, foi a Guerra Civil que o consagraria. Quando a nação se rasgou ao meio, Grant emergiu como uma figura decisiva. Criticam-no por ter recursos superiores ali nos estágios finais do conflito, como se a vitória fosse inevitável. Mas outros generais da União tiveram as mesmas vantagens e falharam. Grant não. Ele esmagou a Confederação quando outros hesitaram, e isso basta para garantir seu lugar na história militar. Como presidente, seu papel foi ainda mais complexo. Herdou uma nação fraturada, uma economia em ruínas e um sul resistente à reconstrução. Mesmo assim, estabilizou o país o suficiente para ser reeleito em 1872 com facilidade. Combateu a Ku Klux Klan com uma firmeza que poucos ousaram igualar, reduzindo seu poder a níveis gerenciáveis. O ressurgimento posterior do grupo não foi culpa sua, mas sim das falhas estruturais de uma sociedade que nunca enfrentou de fato seu racismo.
Quanto às guerras contra os nativos das planícies, embora trágicas, suas políticas foram, para a época, surpreendentemente progressistas. E quando a crise eleitoral de 1876 ameaçou mergulhar o país em novo caos, foi Grant quem evitou o pior, um feito que, à luz de experiências recentes, deveria ser celebrado, não esquecido. Hoje muitos presidentes são lembrados com mais carinho do que Grant, embora poucos tenham enfrentado desafios tão monumentais. Entre 1869 e 1877, ele manteve o navio do Estado navegando em águas traiçoeiras, após a única guerra civil da história americana. Isso, por si só, merece reconhecimento. Então, como devemos lembrar Ulysses S. Grant? Como general que salvou a União? Ou como presidente cuja herança foi distorcida pelo tempo? A história, afinal, não é escrita apenas pelos vencedores, mas por aqueles que se atrevem a revisitá-la com olhos livres de preconceitos. E nesse caso, a revisão é mais do que justa. É necessária.